Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Doutrina Viva. Este é o curso 1, Educação Espírita Cristã, e estamos no módulo 4, que trata da necessidade do estudo constante. No tema 1, nós abordamos o estudo e reflexão do Evangelho. Neste vídeo, trataremos de estudo e reflexão da doutrina espírita. E para começarmos, eu tenho aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 1, item 9. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. E a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Essa é um primeiro estímulo, uma primeira reflexão para que a gente pense a que a doutrina espírita serve. E aí, mais do que isso, a que a doutrina espírita serve nas nossas vidas. Então, por isso, inclusive, o tema é estudo e reflexão da doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita, para nós que estamos na condição de facilitadores, facilitadoras, é algo de extrema importância. Precisamos, sim, conhecer daquilo que vamos tratar, do que vamos abordar nos nossos estudos, mas mais do que isso, precisamos vivenciar a doutrina. Para isso, não podemos nos furtar, é claro, de conhecer e de ler a doutrina, tendo por base que a doutrina espírita está codificada por Allan Kardec, que foi o nosso codificador, tendo lá as obras básicas, considerando que temos obras subsidiárias e outras obras que estão no entorno, exemplificando princípios espíritas. O conhecimento da base doutrinária é extremamente importante. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, traz explicações sobre diversas passagens do Evangelho que nos esclarecem, nos mostrando possíveis interpretações daquilo que o Cristo nos trouxe. Então o facilitador precisa estar em contato constante com a doutrina, estudando, conhecendo as principais obras, conhecendo novas discussões sobre temas já antigos, novos desdobramentos. Até porque, se o Cristo trouxe o ensinamento e disse que viria um outro Consolador esclarecer, a doutrina espírita, quando chega, não se limita às obras básicas, que são a base, mas vem daí outros autores e a espiritualidade que continua desenvolvendo vários daqueles assuntos de acordo com a nossa ciência. Então, à medida que o conhecimento evolui, nós também temos a oportunidade de aprimorar os nossos conhecimentos sobre a doutrina. E aí o mais interessante é vivenciar esses conhecimentos e entender de que maneira isso pode fazer sentido na nossa vida. Então, mais do que estudar e refletir, é refletir a doutrina espírita. Entender de que maneira aqueles conhecimentos podem fazer sentido para nós. De que maneira o que a doutrina espírita traz em complemento ao Evangelho, em explicação ao Evangelho, de que maneira isso influencia na nossa construção do reino de Deus em nós. Com relação a isso, nós espíritas temos um papel muito importante, que é o da transformação do mundo. Mas o que é essa transformação do mundo? A própria doutrina já vem sendo revelada como tendo como princípio, como fim, a transformação das consciências, a iluminação das consciências. Então, a primeira grande transformação que a doutrina pode fazer é a nossa própria transformação. É o nosso próprio reconhecimento de uma série de potencialidades e de assumirmos a condição, sim, de espíritos imortais, perfectíveis que somos. A doutrina traz uma interpretação extremamente positiva e que considera que o Evangelho tem para nós, sim, um futuro de perfeição e de felicidade. Interpretando várias passagens do Cristo, não sob a ótica do castigo, da chaga, daquilo que é a doença, mas sim do que nós temos a fazer. E o convite do Cristo é esse, que possamos crescer mais e mais, e a doutrina espírita traz isso para a nossa vivência. Se queremos ser grandes comunicadores do Espiritismo, grandes facilitadores que vão trazer reflexões de grande peso, de grande importância para aqueles educandos que vêm até nós, é importante que nós façamos primeiro em nós essa grande transformação.
E essa construção do reino de Deus em nós é o que vai permitir que nós conseguimos inspirar e dar ferramentas para que aqueles participantes possam em si próprios, criar a motivação interna, despertar isso que eventualmente pode ser iniciado, pode ter uma primeira fagulha com o que nós exemplificamos do nosso dia a dia. Sobre o papel dos espíritas no mundo, tem aqui uma citação bastante interessante, que está lá no livro Ceareiros de Volta, psicografia de Valdo Vieira, por diversos espíritos, mas essa mensagem em especial é de Caibar Schutel. E ele diz o seguinte: do mesmo modo que Jesus predissera o advento do Espiritismo Consolador, consequentemente o Excelso Mestre anunciara a existência de vós todos, os espíritas de hoje, construtores do mundo novo, de certo muita vez experimentados pelos ataques das sombras, interessadas na perturbação e na decadência, mas vigiados e sustentados pelos vanguardeiros do porvir, que seguiram adiante de vós a fim de esperar-vos na vida eterna. Esse estudo constante do Evangelho e da doutrina espírita, ele permite que nós então tenhamos inclusive uma maior segurança para os estudos que vamos conduzir. E se eventualmente você é convidada a dar um estudo com uma complexidade maior, de um tema que demanda uma preparação maior, ou uma turma diferente, numa casa espírita diferente, não tenha medo. Essa passagem é também uma segurança para nós de que a espiritualidade, que zela por nós, que cuida de tantos trabalhos no bem, estará presente e vai nos auxiliar em tudo aquilo que nós precisarmos. É importante que façamos o nosso papel, que nos preparemos, que tenhamos sim uma rotina de condução dos estudos, que estejamos atentos aos mínimos detalhes, mas a espiritualidade sim fará o maior trabalho e nisso nós estaremos amparados. Sobre o papel da doutrina ainda nas nossas vidas e na transformação da humanidade, algo que é muito característico e que nos diferencia talvez de outras religiões é a questão da adaptabilidade. Então, o estudo permanente da doutrina não é somente visitando as obras básicas. Essas sim são a base e a partir dali nós vamos construir tudo o que mais houver. Porém, sustentado pelo Evangelho, sustentado pelas obras básicas, nós teremos uma série de desdobramentos pela própria evolução da ciência. E isso o próprio Kardec, o codificador, previu, dizendo o seguinte: lá na Gênese, ele abordou que, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso está lá no capítulo 1 da Gênese. Então essa é outra postura extremamente importante do facilitador, do trabalhador espírita. Estar aberto ao novo, estar aberto a novas interpretações, a novos conhecimentos, que necessariamente hão de vir pela própria transformação do mundo, a influência das tecnologias no nosso dia a dia, de que maneira nós nos relacionamos com as pessoas, presencialmente ou à distância, essa própria nossa forma de comunicação, impensável algumas décadas atrás. Então tudo isso impacta na nossa vida e é importante que estejamos abertos para entendendo a base, e aí não temos como fugir. A base moral de todo o nosso ensinamento, ela estará no Evangelho. E buscando repetir, buscando tentar vivenciar as máximas do Cristo, é que nós estaremos seguros de estarmos fazendo um trabalho no bem. Então a grande máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso vai ser sempre a base de qualquer trabalho, com grande destaque para essa tarefa na qual nós nos desempenhamos, que envolve uma série de atributos de acolhimento, de receber aqueles educandos que chegam até nós com as mais diversas questões, é algo fundamental. Esse vídeo ainda não encerra o módulo 4. Nós tratamos aqui basicamente de estudo e reflexão da doutrina espírita, como uma consequência de estudo e reflexão do Evangelho, que foi o tema anterior. Se você quer mais curiosidades, mais sugestões de leitura, outras reflexões, consulte lá a nossa apostila no site manualdoevangelizador.com.br. Se você ainda assim tiver outras sugestões, críticas, observações para fazer, deixe aqui no nosso canal nos comentários. Nós vamos ficar muito felizes com isso. Bom, por hoje é só. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!